Braus! Caramba, hein, Enio Braus? Olha, você sabe que tem uma coisa que é muito curiosa nessa caminhada pela vida. Quando você é jovem, quando você é moleque, que você joga futebol na várzea, nos campinhos e coisa e tal, muitas vezes você depara com um jogador, um rapaz, um adversário, ou um cara que joga no seu time, aquelas coisas todas, apenas uma vez ou duas vezes, é que acabam jogando junto, areia e tal, não tem uma longevidade de tempo. Mas é engraçado que depois de muitos anos, quando você encontra esse rapaz já adulto, coisa e tal, e você lembra do cara que jogou com você, é como se o tempo não tivesse passado, é como se, de repente, toda aquela emoção daquela única ou segunda partida voltasse à tona e você trata a pessoa com aquela admiração, porque dividiram com o mesmo espaço num determinado momento da vida, num fragmento, né? E a fotografia também proporciona, para mim, a mesma emoção. Porque é muito curioso, Enio, a gente conhecer alguns fotógrafos na caminhada nessa nossa pela vida, nas pautas e tal, alguns com muito mais frequência, outros com menos frequência e tal. Mas é como se o tempo não tivesse passado quando a gente reencontra aquela pessoa que a gente chama de amigo. Para mim, é essa a sensação. E quando eu falei que eu queria falar com você, por causa do livro que você lançou, que depois lá na frente a gente vai falar, me veio a lembrança, Enio, das vezes que nós nos encontramos em pauta. Você pelo jornal Diário Popular, eu pelo Notícias Popular, pela Folha da Tarde, e é como se a lembrança fosse hoje, assim, como se tivesse acontecido hoje. Nós em cima de algum carro de som, acompanhando os manifestantes, os políticos, os líderes sindicais, nós em cima daqueles caminhão, mexendo, balançando em cima do caminhão, aquele som alto, surfando nesses caminhões em cima. E quando eu passava por um fio de alta tensão, naqueles por onde passava o ônibus elétrico, todo mundo abaixa, abaixa, todo mundo abaixava assim, ficava abaixando, esperando o fio passar. Tá? E eu me lembro de você nessa. E o mais legal de tudo, que sempre quando eu lembro de Enio Braus, por incrível que pareça, eu me lembro de uma foto meio singela, assim, mas muito interessante, que você fez, participou de uma exposição, não sei onde, de uns fios de alta tensão, desses dos ônibus elétricos. Só que você acha que você participou de uma exposição e acho que era o cartaz, era um convite. Né? E eu sempre me lembro dessa foto. Olha só, hein? Que coisa legal, né? E agora, no meio dessa pandemia toda, eu ligo para você, nós vamos conversar, vamos se falar hoje à noite e tal. E de repente, no horário marcado, eu ligo para você, olha, puta, era hoje, antes aqui. Mas o que é isso? Isso é o sinal de uma coisa muito positiva. Porque enquanto as pessoas estão isoladas, fechadas no mundo por conta da pandemia, um monte de gente está produzindo ideias, projetos, não deixou a pandemia apagar essa chama, né? Então se reinventa e faz live, e lança livro, e fala com um por telefone. E no meio de tudo isso aí também, a turma dos fotógrafos pela democracia, onde você é um dos ativistas lá. Então, por isso, Enio, muito legal estar falando com você, Enio. Estamos aí, Gonçalo. Acho que é importante isso tudo que você está falando. Essa foto que você está falando, que você lembra aí, é um ensaio. Na verdade, virou uma exposição. É de 92 esse negócio aí. Chama Fios. E é uma documentação que eu comecei a fazer, bem estética mesmo. Comecei a fazer em Milão e acabei aqui em São Paulo para uma exposição naquela galeria da Paulista, ali, quando havia uma galeria ali na Paulista. Lembra disso?
No subsolo, lá na passagem subterrânea? Isso aí, isso aí. Foi, acho que, o último ano de governo da Irundina. Caramba, hein, meu? Foi a última exposição daquela galeria até, viu? E a ideia era legal, hein? A ideia daquele Foi espaço. aquilo lá era uma maravilha, né, cara? Os melhores espaços de exposição pública que já teve em São Paulo. Uma frequência enorme, né? Todo mundo adorava passar ali, parar ali. Era uma ótima experiência. Podia voltar agora, temos chance. Né? Oh, Deus ajude. Enio, mas assim, ó, poxa, legal falar com você, saber que você está bem, que você está envolvido nas coisas, aí, como sempre teve, né? E assim, eu nunca soube o que te levou a um dia a fotografar os fios. Como é que começou a sua vocação para fotógrafo? Porque eu sei que no meio de toda essa confusão de foto e viagens, você também foi artista de teatro, estudou teatro. Quer dizer, a arte sempre esteve envolvida em você, né? Mas como é que foi o começo de tudo? Eita, você está querendo contar uma história comprida. Olha, realmente eu fiz teatro, eu não me formei, eu ia fazer um filho do curso de direção, mas saí da faculdade no último ano para ser jornalista. Comecei a escrever no Globo. Lá no Rio. Lá no Rio, isso lá no Rio. Porque você é carioca. Eu sou do Rio. E isso daí é 77, 78, por aí. Em 78, no Globo, eu conheço umas pessoas que estão começando a fazer o jornal Em Tempo aqui em São Paulo. E aí eu mudei para São Paulo para trabalhar no Em Tempo. Né? Fiquei lá alguns anos, enquanto o jornal existiu. E o Tempo era... que linha editorial tinha o Tempo? O Em Tempo é um dos jornais de esquerda feito por uma frente de jornalistas, lá em 1978. E, enfim, esse jornal era um jornal que cobria muito as manifestações operárias, metalúrgicas. E, na verdade, a minha fotografia começa ali. Né? Começa cobrindo as greves do ABC, as greves aqui em São Paulo. Material que acabou virando um livro legal também, chamado Máquinas Paradas, Fotógrafos em Ação. É um livro de 2017, que tem essas fotos, uma parte desse que eu produzi e mais 9 fotógrafos que cobriram essas greves e essas mobilizações operárias, né? Tanto em São Paulo quanto no ABC. Então, esse trabalho de fotojornalismo, para mim, começa aí, cobrindo movimentos sociais, cobrindo as manifestações, principalmente as metalúrgicas, mas muita coisa aqui de funcionário público em São Paulo, professores, né, época do governo Maluf, grandes manifestações na porta do Palácio dos Bandeirantes. Então, é ali que começa. Né? Isso que você se referiu sobre os fios, tá, é uma outra coisa que eu nunca deixei de fazer, que é uma fotografia que é muito mais estética, poética. Né? E os fios vêm daí. Eu morava em Milão, na época que comecei a fazer esse ensaio, porque era uma coisa que me chamava a atenção. Milão não tem postes, né? Então os fios passam pelas construções, nas fachadas das construções. Então tem muito tirante também segurando fios de rede de trólebus, essas coisas todas. Então isso daí, com a arquitetura da cidade, foi me estimulando a fazer um ensaio específico. Mas isso depois do Tempo ou antes do Tempo? Antes do? Antes do jornal Tempo? Não. Em Tempo é em 78. Isso daí já é 89. 89, tá. Em 89. Todo esse Então, tempo aí, eu fiquei fazendo jornalismo ou até marketing. Aquelas coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer quando precisa fazer. Então, aí no final da década de 80, começo dos 90, é que começa a rolar esse ensaio. Quando eu volto, né, eu fiz uma proposta de exposição para a prefeitura
E eles achavam que, além daquele material, precisava de material que ligasse com São Paulo, e aí eu terminei o trabalho aqui em São Paulo. Uhum. E aí esse trabalho que virou essa exposição. Ô, Até Enio, hoje tem ele na parede. Enio, mas assim, falando do Jornal em Tempo, quer dizer, era um jornal basicamente de esquerda, era de esquerda, e você registrava aquilo, os movimentos que, de uma certa forma, não apareciam tão assiduamente na grande imprensa. Durante um período, sim, né? Mas esse também é um período em que a grande imprensa começa a ter que falar desses assuntos. Então, aí começa a falar, mas até então você já estava fazendo. É sim, claro, né? Acho que eu, por exemplo, começo a fazer isso em 78. Quando já tinha uma série de fotógrafos em São Paulo também cobrindo esse mesmo assunto. Né? Tem o Juca, tem a Anaí, tem o Jesus Carlos, tem a Rosa Gauditano. Fotógrafos dessa geração que, em vários veículos, estavam fazendo essa cobertura. Né? Então, acho que era necessário fazer isso. Para mim, é uma posição ideológica mesmo. Não é só a profissão de fotojornalista. Não, mas é uma forma de você falar as coisas que acredita através do que a gente sabe fazer com a fotografia. Né? Então, é isso que era importante ali naquele momento. Depois a gente vai trabalhar na grande imprensa, né, e tal. Você falou de diário popular, isso desde a década de 80 já. Sim. Mas, Enio, e nessa época do Em Tempo, você conhece um monte de pessoas aí, trabalhadores, líderes sindical, que lá na frente teriam uma projeção nacional e coisa e tal, né? E como é que era aquele momento, você como fotógrafo, vendo a transformação e o povo na rua reivindicando, dando voz a essa turma? Como é que era para você esse momento? Porque não era só fotografar, né, Enio? É muito excitante, né, cara? É um momento onde as coisas que a gente gostaria que acontecessem começaram a acontecer. Né? Então, esse contato com os trabalhadores, com as lideranças, né, isso vai desde o trabalhador que é sindicalista até um que virou presidente da República. Então, a gente teve essa época proporcionou esse convívio, né, com esses personagens. Né? Então, acho que era necessário isso. Né? Acho que o toque dessa fotografia que foi produzida nessa época é que ela era uma fotografia cúmplice do que estava acontecendo. Né? Era uma fotografia para valorizar o que estava acontecendo e não para mistificar ou para tornar ele uma coisa banal. Entendeu? Então, isso a gente conseguiu. Acho que isso tem uma lista de fotógrafos aí, né, que você conhece, que são importantíssimos nessa história da fotografia dessa época. Um pouco disso está nesse livro que eu te falei do Máquinas Paradas, Fotografia em Ação. E é um documento. Né? Acho que hoje ainda é a maior quantidade de fotografias desse período, que foi uma quantidade de 10 fotógrafos. É bom. Né? Boa. E quais eram os fotógrafos? Só para a gente. Lá no. Coisa? No livro. Qual livro você está falando? Eu estou falando Das Máquinas Paradas. Tem o João, o Juca. O João Bittar. João Bittar, o Juca Martins, Nair Benedito, Rosa Gauditano, Jesus Carlos. Deixa eu pegar o livro aqui, porque a memória não é tão boa. O Edu Simões, o Hélio Campos Melo,
O Ricardo Alves, que eu não sei se você se lembra dele, mas é um cara que fotografou na Oboré uma época. E o Ricardo Giraldez. Lembra dele? Sim, aquele depois foi para Isto É, né? Isso, nessa época da Isto É, inclusive, essas fotos dele. São esses. Deu 10, eu acho. Acho que eu falei tudo. E é legal, né? Você, hoje, tantos anos depois, tá ao lado de um Juca Martins ainda, de uma Rosa Gauditano, do Manair Benedito, e nessas idas e vindas, e continuando a registrar os Exato. movimentos atuais, né? Então, quer dizer, é um sacerdócio, né? Quase isso, né? Quase isso, mas é uma crença mesmo na necessidade da informação. Né? Eu acho que isso a gente vê, tanto do que a gente vê da Rosa hoje, da Nair, do Juca. Né? Eu acho que são pessoas que mantiveram o mesmo lado e a mesma atividade nesses pelo menos 40 anos que a gente está. 42 anos. E o bacana, né, Enio, a gente, por exemplo, a minha geração que vem no vácuo da de vocês, não que vocês sejam mais velhos assim, tanto quanto eu, tal, um pouco mais novo assim, a gente já bebia dessa fonte que vocês estavam fornecendo para nós. Então, assim, caramba, eu quero ser que nem esses caras, quero estar fazendo o que esses caras estão fazendo, né? Daí você encontra, anos depois, a Nair Benedito, com a maquininha, ativista. Pô, é inspirador, né, meu? É inspirador, né? Um dando força pro outro e informando. Nossa, isso aí é um momento de muita gratidão, né? Assim, caramba. Não, é um povo muito importante para a história da fotografia no mundo. Né? Eu acho que, não estou nem me colocando nisso, mas eu acho que esses nomes, e essas pessoas beberam em pessoas que vieram antes, que também eram importantes. Eu acho que isso, tem uma evolução na história do fotojornalismo brasileiro que ainda não foi contada de todo. Entendeu? A gente sabe pedacinhos, ela tá aí flutuando em várias frentes, mas não precisa de contar-se uma história que lembre por que ela evoluiu até chegar àquilo que era nesse período aí, no final da década de 70. Sim. Eu acho que é um grande período, realmente, de evolução do fotojornalismo brasileiro. Depois, as coisas ficaram meio iguais. Enio, daí você... por que você foi morar em Milão? Porque eu queria ficar fora do Brasil durante o governo Collor. Então o governo Collor assume, você vai embora? Não, é o contrário. Antes dele ser eleito, eu vou embora. Entre o primeiro e o segundo turno de 89, eu viajei. E fui para ficar mesmo fora durante esse tempo. Eu até tinha uma dúvidazinha se o Lula ia ganhar ou não, mas achava que ia ser tão complicado, seja com o Lula, e mais complicado se fosse com o Collor, e eu acabei indo embora. E voltei para cá no ano que ele foi impeachmentado. 92, né? Caramba, daí você, quando volta daí lá em Milão, você começou a fotografar lá? Você teve contato com os fotógrafos? O que você fez lá? Olha, eu fiz algumas coisas, mas de fotografia mesmo, só documentação pessoal da cidade, arquitetura, urbanismo. Fotografei um pouco para alguns artistas plásticos, para alguns arquitetos, tal, mas não foi muito. Trabalhei em estúdio, que acho que é o que mais me deu base para quando eu voltei. Mas fiz de tudo, qualquer trabalho que você possa imaginar, desde a mais baixa situação até produzir catálogos. Foi uma experiência muito legal, né? Muito mais existencial do que fotográfica, mas acaba refletindo também na minha evolução fotográfica. Eu acho que eu voltei com muita mais vontade de fazer coisas que ultrapassavam o fotojornalismo. Embora tenha voltado e trabalhado em fotojornalismo
Acho que a gente se encontrou um pouco aí por essa época, desses anos 90. Agora, Eu, uma coisa que assim, quando você está no Brasil, antes do Collor, essas coisas todas, você está na linguagem do fotojornalismo fazendo fotos PB. Quando sim, você volta de Milão, aí já entra na era do cor, né? aqui eu já tinha trabalhado na Abril e ali a gente só produzia Chrome, né? Tá, Depois a Abril começou a trabalhar também com negativo colorido e tal, para economizar, começaram a aparecer os scanners e tal, então já tinha uma certa experiência disso. Mas lá eu fotografei muito mais cor do que, muito mais cromo, inclusive, do que negativo, do que preto e branco. Quando eu voltei, aqui ainda era preto e branco. Eu trabalhei no Diário Popular em preto e branco. sim. 92, até 93. Então, quando pinta o digital, eu fiquei um pouco para trás, porque eu fiquei fotografando o analógico ainda há alguns anos. Entendi. Mas daí, acho que é 2000, mais ou menos uma coisa assim, já tem que entrar no digital mesmo. E daí veio para ficar, né? E a gente já sabia, né, naquela época. Tem muita conversa que rolou aí, inclusive com o João, quando o João estava na Folha, era editor da Folha, e implantou o processo digital na Folha. Já era uma discussão séria sobre isso, né, cara? Isso aí era para ficar mesmo, não adiantava ficar brigando com a realidade, essas coisas todas. E acho que foi muito bom, né? Deu uma série de facilidades para a gente, enquanto fotógrafo, enquanto resolver o que ia, o que não ia, enfim, aquelas coisas de poder tirar a foto e tirar ela da máquina com muita facilidade. Então, isso acho que foi legal, né? É muito legal. E hoje a gente tem resoluções bem bacanas, né, para fotografar. É. Ô, Enio, agora sim, você tá lá em Milão, você volta para o Brasil. O Brasil que você deixou por um período curto até, se transformou muito rapidamente, né? Com a saída do Collor, aquelas coisas todas. Agora, e o jornal Em Tempo? Que fim levou? O jornal Em Acho que o Jornal Tempo? em Tempo, para te falar a verdade, existe até hoje. É um jornal de tendência de uma tendência do PT, entendeu? Dentro das Continua. tendências do PT. Ele continua a existir. Entendeu? Ele é um jornal de tendência. Naquela época, não. Ele era um jornal de esquerda, de política, né? E falava de política, essencialmente, e em termos de coisa contemporânea, se cobria os movimentos sociais, e principalmente os movimentos metalúrgicos e operários, né, em geral. Tá. Os metalúrgicos eram que mais produziam eventos e situações. Então, aquele era um jornal que eu acho que, daquela forma, ele dura até 84. Minha Sim. memória não é lá essas coisas, mas ele dura daquela maneira até 84. Depois eu já não estou mais lá e o jornal vai virando mais um jornal de tendência já desde aquela época. Mais sindical, né? É mais político, né? É mais político partidário. É um Entendi. jornal de uma tendência, mas dentro de um partido. Tá. Ô, Hoje é ô, isso. ô, Enio, e agora daí quando você volta para o Brasil, tal, que você vai trabalhar no Diário Popular, você, como todo mundo que passou, é conduzido pela mão do peixe, né? Com certeza. O peixe foi o padrinho lá, né? Daí você chega no Brasil, você fala, vou procurar emprego, né? Daí você já vai direto lá no peixe? Foi mais ou menos isso. Eu encontrei um amigo fotógrafo que tinha freelado lá com o Peixe também. E aí fui lá, conversei com o Peixe. Eu já tinha trabalhado com o Peixe no Diário Popular, né? GR 86, eu acho, 87, uma coisa assim. Então, cheguei lá, era daquele jeito, né? Você sabe bem, você passou por lá, né? Na verdade, era o esquema mais filho da puta da fotografia, do fotojornalismo em São Paulo, pelo menos. No resto do país eu não sei, mas em São Paulo era um esquema bem sacana, que você ficava lá esperando para ver se saía, né?
E uma hora saía, podia ser 5 horas depois, 10 horas depois que você chegou. Então, não dá para chamar isso de um ótimo esquema, mas foi por onde passou grande parte dos fotógrafos que hoje estão aí atuando. Sim. Como o Tony Pires, como o Cavalari. E Paulo todo mundo Pinto. passou naquela filha putice. Quem? Paulo Pinto. Paulo Pinto, pois é. Eliária. Eliária. Caramba. Então, todo mundo passou por lá, né? Bebeu daquela água. Agora, Enio, só que tem uma diferença aí, né? De repente nós tem lá uma prefeita, né? A primeira prefeita na cidade de São Paulo, né? Que a gente teve a oportunidade de cobrir. Sim. E era vibrante, né? Você acompanhar a Erundina, né? Na época, né? Com certeza. Eu tenho um material que eu fiz para o Globo nessa época aí, dela no meio de uma chuva, mas acabou ficando com o Globo, entendeu? Eu nem tenho essa foto. Mas é umas situações muito legais dela, realmente, no meio da chuva, a enchente, o barranco demolido e ela pulando o poço, entendeu? Acho que isso a Irundina é isso, né? Essa espontaneidade e a verdade em todas as coisas que ela faz, isso é muito bacana. Que as pessoas não conhecem, né? As pessoas têm pelo menos eu tenho muitos amigos assim que não conhecem tal, e tem aquele preconceito, julgam sem saber e tal, né? Mas foi um momento para ela difícil, né? Naquele momento foi sim, uma prefeitura difícil. Eu não posso falar muito porque eu não acompanhei muito essa história, entendeu? Eu saí no final do primeiro ano dela e voltei no final do segundo ano, do último ano dela. Entendeu? Então, eu acompanhei pouco isso, mas sei do que se fala da história que foi a briga para ela conseguir o que conseguiu na prefeitura. Sim. Então, muito bacana. Para mim, é a melhor prefeita que a cidade teve. Sim, quebrou alguns paradigmas aí, principalmente na área de cultura, né? Com certeza. Que a gente bebeu muita coisa depois disso, né? Na área da habitação também. Na habitação, os mutirões. Eu acompanhei algumas coisas na época pelo Noites Populares e a gente via assim uma semente legal da participação popular e tal, e ia de encontro tudo aquilo que o Tempo, no jornal O Tempo, você fotografava, né? Então era assim, de uma certa forma, era uma conquista daquele pessoal que você lá atrás fotografou, né? Uma conquista, realmente foi mesmo. Acho que tem até uma história aí que mostra o quanto que o Intempo, de alguma forma, foi importante na evolução histórica aí dessa coisa, porque não era só jornalismo ali, aí tinha gente que fazia política na perspectiva de que o jornalismo era uma forma de mostrar aquilo que acontecia, que se pensava, né, as ideias que rolavam na época. E dali do Tempo saiu até ministro das Relações Exteriores, viu? Marco Aurélio Garcia, que era um dos nossos lá dentro, que escrevia, pensava no jornal, acabou ministro das Relações Exteriores. Então, e muita gente que estava naquele momento lá está na política brasileira hoje. Então, acho que é uma história interessante. O Tempo contribuiu muito para o que foi o governo do PT aí durante esses 13 anos aí. Entendeu? Daí você fica no Diário Popular um tempo. Depois do Diário Popular não te encontrei mais. Daí você vai fazer o quê? Cara, eu fiquei fazendo freela, né? Eu saí do diário, estou falando a segunda vez, né? Segunda vez, quando você volta lá de Milão. 93, 94, sei lá. E eu vou fazer freelancer, aí para assessoria de imprensa, aí faço muita coisa, faço estúdio, né? Mas saio do jornalismo bastante tempo. Eu não consegui desenvolver também uma carreira grande com o estúdio, né? As coisas começaram a ficar caras, equipamentos, eu cheguei a ter grandes equipamentos, mas chega a situação, começa a ficar preta, você vai vendendo, enfim. Então, eu fico esse tempo. E aí,
2008, eu acho que eu vou... passei nesses freela aí, passei pela Folha, né? Passei pelo que tinha. Acho que só no Estadão é que eu não cheguei a fazer freela. Onde é que eu estava? Você estava fazendo os freela, né? Essa época dos freela, que você vendeu equipamento do estúdio e tal. Que é uma época de vacas magras, né? Não, é uma época... sim, aí eu pulei para 2008, porque aí tem essas vacas magras aí durante um bom tempo. E daí eu fiz o primeiro livro, que é um livro sobre arquitetura, cúpulas de São Paulo e tal, são documentações de algumas cúpulas, que é um ensaio que eu já vinha fazendo desde que eu voltei. E aí propus esse livro em 94, eu acho, uma coisa assim, e só em 2008 é que a gente conseguiu concretizar mesmo. E aí eu vou trabalhando nisso, né, cara? Fazendo freelancer, vendendo material de arquivo, né? Porque aí eu comecei a escanear meu material. Ainda não está acabado esse scanner todo, mas já tem uma boa parte, né? Que viraram esses 2 livros, pelo menos. Aí. Então, é isso. Vida de fotógrafo que ficou velho e não está na grande imprensa. Não, mas tem um detalhe aí, né? Você pode não estar na grande imprensa, como eu também não estou. E muita gente também não está mais, porque também já não tem mais aquele forma de se fazer jornalismo como nós idealizamos e vivenciamos, né? Hoje são grandes corporações que mandam. Hoje você não sabe nem quem é o editor mais, é um cara muito mais jovem que fica, às vezes, em conflito com uma série de situações, mas enfim, nós também não estamos mais, mas o que nós podíamos fazer já fizemos e estamos dando sequência a outras coisas, a outros projetos, né? E você é um desses caras que não deixa a bola cair, não. É verdade, Procurei fazer isso. Mas um negócio que eu queria te falar, é que essa coisa de não estar na grande imprensa, hoje a gente está cada vez mais claro que a grande fotografia, que a evolução da fotografia, do fotojornalismo, mais especificamente, que é a área da gente, não está nas redações dos jornais, ela está nos coletivos de jovens que fotografam. E fotografam pelos mesmos motivos que a gente começou a fotografar lá atrás. Então, é muito legal ver isso acontecendo. Eu tenho uma juventude que realmente vai substituir aquela que a gente foi, entendeu? E de uma forma grandiosa, entendeu? Uma forma com muito conhecimento, com muita sensibilidade. Com ousadia, né? Ousadia, principalmente, né? Sensibilidade é por aí, né? Isso é o que faz o fotojornalismo, realmente. Entendeu? Então, porque aquilo que está sendo produzido nos grandes jornais não é para isso, não é para informar, não é para criar consciência, não é para dar subsídio a você para a sua vida, entendeu? É para consumir. Vai aí, consome aí, e vai. Né? E quando você vê esses coletivos aí, você vê alguns caras aí, você fala, puta, aquele é o Enio Braus dos anos 70. Não, tem muito mais do que isso, cara. Acho que eles são muito mais do que a gente foi, e mesmo até do que a gente pode ser. Eles têm uma vivência de uma coisa que a gente tinha lá de uma coisa diferente, entendeu? Hoje o mundo é outro. O mundo, para eles, está no domínio, está dominado pelos dedos, entendeu? Tecnologia, né? Até a cabeça que pensa o tempo todo. Quer dizer, não é... A gente penou bastante, né, Consta, para chegar no que a gente queria. Né? Penou bastante mesmo, teve que correr atrás. E eles hoje correm atrás sabendo que a gente já correu. Entendeu? Então tem aquilo lá, mas tem a força que eles têm agora, que já não é mais a nossa. Agora, sabe que é engraçado você falando isso? Me lembrei de uma repórter. Repórter com o bloquinho ali escrevendo, o cara falando ali e tal. Recentemente eu encontrei uma repórter numa coletiva lá, e ela digitando no celular tudo que o cara falava.
Não é mais o bloquinho. Eu falei, pô, a menina é ligeira, hein? Você imagina a habilidade que tem que ter com o dedo para fazer isso, né? E o cara lá falando, eu falei, pelo amor de Deus. Eu demoro uns 5 minutos para passar uma mensagem do WhatsApp. Não é, pô, e aquela mesma coisa, não, mandei a foto, mas será que chegou? Não, não chegou. Putz, o que será que aconteceu? Entendeu? Agora, assim, essa foto aqui, ó. Legal. O que é essa foto? Então, isso daí é a manifestação do Dia Nacional da Consciência Negra de 1979. Tá? Essa foto tem uma história que é a seguinte, quer dizer, em 1978 foi lançado o Movimento Negro Unificado nas escadarias da Praça do Teatro Municipal. O MNU. MNU, Movimento Negro Unificado. No ano seguinte, no 20 de novembro, né, se fez a manifestação para criar-se o Dia da Consciência Negra. Quer dizer, a proposta do Dia da Consciência Negra vem dessa manifestação aí, que começa na Praça da Sé, que é onde é feita essa foto aí, tá? Onde praticamente todas as lideranças do movimento negro unificado estão nela. Ela é uma das fotos do livro que a gente lançou hoje, que é o MNU, o Movimento Negro Unificado, a Resistência nas Ruas. Não sei se dá para você ver, mas é essa capa aqui. Sim. Tá? Se quiser, depois eu posso te mandar umas imagens da capa dele e tal, se você quiser. Pra gente pôr no vídeo, é legal pra caramba. Peraí, onde é que eu estava? Ah, sim, falando da foto. Então, ela isso daí, quer dizer, é a liderança do movimento negro e faz parte dessa história, né? Esse livro é um livro muito importante para a gente agora. Não, sim. Agora, só um minutinho, só um parênteses aí, Nil. Essa foto e esse dia que você estava lá, que você registrou, essa turma que está aí, não apareceu do nada e vamos fazer um movimento negro unificado. Não. Isso aí é o resultado de uma série de coisas que deve ter acontecido naquela época, de debates, de fóruns, de situações que eles foram obrigados a se reunir e tal. Você lembra desse contexto, Enio? O que levou à criação do MNU? Não, eu não vi a criação do MNU. A manifestação de 1978, inclusive a que está no livro, são fotos do Jesus Carlos e da Rosa Galdicano. Tá. Em 78 eu não estava fotografando aí. Mas em 79 estava. Essa foto é de 79. Na verdade, não é. Só para você ter a resposta do que você perguntou. O MNU ele é resultado de uma série de lutas de negros em São Paulo. Né? É uma luta que vem desde a década de 20, com várias gerações. Quando chega no fim dos anos 70, meados dos anos 70, você começa a reunir esses negros na denúncia da violência policial, do genocídio negro, que são propostas e pautas que vêm da criação do MNU. O MNU surge assim. No dia 18 de abril, aliás, em maio, tem a morte de um feirante negro lá em Baianazes, torturado dentro da delegacia porque tinha pego um cacho de banana do caminhão de um feirante. Entendeu? Esse cara foi torturado e morto em maio de 78. Dali vai se reunindo as pessoas que, em 18 de abril, se resolve fundar um movimento negro contra a discriminação racial. Um movimento que vira o MNU no lançamento de 7 de julho de 78. Tá? Então, a data do 7 de julho de 78 ela é resultado realmente disso que você falou. Né? Uma série de acontecimentos, né? Mortes de cidadãos negros pela polícia em São Paulo, né?
a discriminação aos atletas lá no Clube Tietê, foram proibidos de entrar no clube. Então, toda essa série de acontecimentos vão gerar uma reunião, que vão gerar um ajuntamento de lideranças e de movimentos que acabam dando na manifestação do 7 de julho de 78. Então, aí é que surge o MNU, e o mais impressionante dessa história toda do MNU é que ele é um movimento presente nesses 40 anos integralmente. Quer dizer, não tem um momento em que o MNU se desfaça, o MNU não apareça. Entendeu? Ele pode ter altos e baixos até na sua divulgação, mas é uma entidade presente na luta pela igualdade racial, contra a violência policial e contra o genocídio negro. Então, essas pessoas que estão aí nessa foto, elas compõem boa parte desse povo, que vieram de locais diferentes, vieram de situações diferentes, de movimentos diferentes, e se juntaram para criar um movimento que existe até hoje, nacionalmente. Caramba, hein, Enio? E agora, isso aí resulta no livro, né? O livro que você lançaram hoje. Como é que é essa história desse livro? Então, o livro foi uma proposta que eu fiz à Fundação Perseu Abramo, que me colocou em contato com a Soweto, que é uma organização negra aqui de São Paulo, que reúne um acervo fabuloso. É o maior acervo sobre publicações sobre negro que eu conheço. No Brasil, não sei se tem um outro tão completo, tão grande, tão intenso. E, através deles, nós criamos um grupo organizador, né, de 3 pessoas, um representando o MNU, outro representando o Soweto e eu representando a Fundação. E daí esse trabalho foi um trabalho de pesquisa grande, né, cara? É claro que a minha parte foi cuidar da fotografia do livro, né, tanto da curadoria dos fotógrafos que iam participar, quanto da edição das fotos dele. Né? Embora a edição eu tenha dividido um pouco com o autor do projeto gráfico. Né? O projeto gráfico é o Caco Bisol. Então, a minha parte foi essa. Mas o interessante desse projeto é que a gente conseguiu ter uma sintonia muito grande, tanto entre quem produziu pesquisa, quem produziu texto, quem foi à luta dos textos e das pessoas que escreveram, quanto dessa busca fotográfica das pessoas que participaram, dos fotógrafos, né, que participaram do livro, né, todos com uma integração muito grande com a proposta do livro. Isso foi muito bacana. E um detalhe legal também sobre a participação dos fotógrafos é que foi pedido a cada um dos fotógrafos que se escrevesse sobre a relação dele com o negro e com aquela fotografia que ele produziu. E por mais que a gente se espante, viu, Consa? A gente sempre acha que fotógrafo vai escrever 2 linhas, chega, né? Ou então nem isso, vai desistir no meio. A gente tem textos fabulosos, entendeu? Textos que são muito sensíveis e cada um, à sua maneira, deixa muito claro por que o negro é importante na sua vida e na sua fotografia. Isso foi muito bacana. Viu? Bacana. Pô, assim, e o movimento, então, ainda continua firme. Vocês estão aí dando aquela força para o movimento. E ainda mais num momento tão delicado como nós estamos vivendo hoje, né? Não só por essas declarações que existem no governo federal, por esses ecos e tal, minimizando alguns problemas que os negros enfrentam, que nós todos enfrentamos junto com os negros, mas também por esses episódios recentes aí, que é o fruto de um desequilíbrio, né? Como é que você definiria esse momento, hein, Enio? Em relação aos negros ou em relação a... Não, é esse momento em que o racismo parece tomar conta aí do universo aí, de muitas pessoas, né? E a gente tem que combater o racismo. E você, através desse trabalho, como é que você sente esse momento
que o Brasil está atravessando, por um lado, esse racismo aí aflorado, e, por outro lado, um governo que minimiza esse tema. Isso é terrível, né? Quer dizer, eu já vivi uma ditadura, não imaginava que ia viver uma coisa tão absurda como essa. Quer dizer, é a ditadura do absurdo. Mas acho que um pouco o que você falou, acho que define isso, viu, que assim como existe esse racismo que hoje ele é evidente, mais evidente, por conta dos absurdos que se ouve por parte do governo federal, que deveria ser quem cuida da harmonia, na verdade, da sociedade. Né? A gente tem um governo que luta pelo contrário, que age no impulso inverso a isso. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, o único adjetivo que eu consigo dar à situação em si. Agora, por outro lado, a gente tem, principalmente nesse momento, uma produção tanto de pensamento quanto de ideia, de livros, né, de fotografias mesmo, que impõe um raciocínio inverso a esse. Entendeu? Eu acho que esse livro ele é necessário hoje, né, até mais do que era 2 anos atrás, por conta exatamente do absurdo que a gente está vivendo com o incentivo ao racismo. Né? Quer dizer, acho que não é nem só a gente perceber que existe o racismo, mas existe um incentivo a isso. Né? Existe um dar força diário ali para que aquela coisa se torne naturalizada. Então, é muito terrível isso. Né? Mas, por outro lado, nós estamos aí fazendo esse livro, fazendo outros, e outros fazendo outros, e os fotógrafos pela democracia mostrando que fotografia é muito mais do que dar um clique. Né? Então, isso é forte, cara. Eles que se cuidem, viu? Nós não morremos, não. Temos muita lenha para queimar, né? Oxe, bota lenha nisso. E o mais engraçado, que eu sempre gosto de falar, né? Que a maioria dos fotógrafos é humanista, né? Não tem como a gente não estar alinhado com a luta dos negros, dos índios, dos quilombolas, do movimento dos trabalhadores, dos sem-teto, dos trabalhadores rurais e assim por diante, né? Parece que isso aí é uma forma de a gente poder dar voz a essas pessoas, né, Enio? E você vê que Rosa Gauditano, você, o Juca Martins e tantos outros aí são referências e nos conduzem também a esse caminho, né? Porque isso acho que é a essência, né, Enio? Eu acho que está na origem, né, desse trabalho da gente. Quer dizer, esses 3 nomes, pelo menos você cita, o meu, o Juca e a Rosa, são pessoas que desde o começo pensavam isso, quer dizer, viam a função de fotojornalista como um meio de expor aquilo que acredita, esclarecer o que as pessoas precisam ver, né, desmascarar coisas. Né? Isso tudo, é claro que está do lado da humanidade. Né? A gente está batalhando contra aqueles que são contra a humanidade. Né? Por isso esse absurdo grande que a gente tem agora. Né? Nunca foi tão fácil ser contra a humanidade quanto nessa coisa que nós estamos vivendo agora. E assim, e não podemos deixar que isso seja banalizado, né? Principalmente. Porque é muito comum as coisas ficarem banalizadas, né? Então, acho que a resistência é isso, através da imagem, através dos livros, através do debate, através das lives, através de uma faixa, através de uma voz, né? E isso acho que é importante a gente somar esse coro, né? Com certeza. É fundamental mesmo. Viu? Oi, não. Pode garantir um futuro melhor para a gente. Sim. E a convivência com a diversidade, né? Isso que é o grande barato, né? Convivência com as pessoas que estão juntos com nós na caminhada pela vida, né? E se a gente puder ajudar o movimento negro, o movimento dos quilombolas, dos indígenas, do sem-teto, eu acho que estamos juntos, né, Enio? Com certeza, com certeza. Acho que esse é o lema mesmo. Né?
da história que a gente está vivendo, né? A gente cada vez mais precisa mostrar esse povo e mostrá-lo de forma positiva, né? Que é o mais importante. Agora, Enio, esse livro aí, onde a gente consegue, onde vai estar à venda, como é que é a distribuição? Isso é importante, né? Porque... O livro está à venda através das edições Sesc, né? Através está da no livraria. Sesc. Do Sesc. Eu esqueci de falar isso, né? Eu falei da Fundação Perseu Abramo, mas esse livro é uma co-edição entre a Fundação Perseu Abramo e a Edições Sesc. Tá. E foi excelente no trato com o conteúdo do livro, né? E está sendo excelente, inclusive, na divulgação das 3 lives que a gente vai fazer. A gente fez uma hoje, que foi um lançamento falando do livro e de como que o livro foi pensado e tal. Amanhã a gente tem uma outra live no mesmo horário, das 16h, pelo mesmo portal da Fundação Perseu Abramo, que eu vou falar, que nós 3 vamos falar, os 3 organizadores do livro, vamos falar dos depoimentos das pessoas que participaram do livro e das fotos que estão no livro. Né? A gente vai ter alguns clipes que juntam depoimentos de pessoas que escreveram e participaram do livro de alguma forma e fotografias que estão no livro. Legal. Na sexta-feira tem a última live que vai debater realmente as funções do MNU hoje, a situação dele frente ao contemporâneo, né? Frente à realidade que a gente está vivendo. Então, também vai ser legal, vai ter o presidente de honra, o coordenador de honra do MNU, que é o Milton. Eu esqueci o nome do Milton, ele vai me matar. Não vai, não. Bom, enfim, o Milton e a Ieda Leal, que é a atual coordenadora, vão debater com 2 sociólogos sobre a vida atual do MNU. Então, voltando a responder a tua pergunta, o livro está à venda nas edições Sesc, no site deles, né, na /loja. E corre, porque são poucos exemplares. Enio, agora você falou uma coisa lá atrás que é bem interessante, né? Na época, o Tietê, o Clube Tietê, ele teve mesmo aquele movimento que não deixava os negros entrarem, aquelas coisas todas, né? E o mais curioso de tudo, o Tietê faliu e no lugar tem uma faculdade de Zumbi dos Palmares, né? Exatamente. A história. É fabuloso, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso lá na live das 4 horas. É impressionante, né, cara? Que o lugar onde deu origem a todo um protesto acaba virando a única faculdade, a única universidade exclusiva, quer dizer, não exclusivamente, mas principalmente voltada para negros. Surgiu, né, com essa ideia, né? Ocupando o mesmo espaço, é fabuloso. Muito bom. Enio, eu vou ter que encerrar as nossas transmissões via satélite, porque senão vai cair o satélite aqui. Mas assim, Enio, eu quero te agradecer aí por essa conversa. Manda um abraço aí para o pessoal aí do movimento. Eu desejo para vocês aí todo o sucesso, né, do mundo aí com o livro, que dê voz a essa turma toda, que a gente possa também contribuir de alguma forma com eles, sei lá. Eu acho que esse é a nossa missão, né? E assim, desejar para você muita saúde, sucesso, né? Que a gente possa, assim, num breve espaço de tempo, se encontrar de novo, hein, Enio? Presencialmente, né? Que é o que está faltando na vida da gente. Mas, Consa, eu queria te agradecer muito ter participado desse programa. Não, é uma conversa, né? É uma conversa boa, conversa necessária, né? Conversa que traz conteúdo e traz perspectiva. Então, isso para fotógrafo é uma maravilha. Nossa. Né? Então, queria agradecer muito mesmo, porque acho que foi um espaço importante para falar principalmente desse lançamento agora, que é um livro muito necessário. Sim.
falar sobre racismo hoje, ser antirracista hoje, é imperioso, né? Então, acho que o livro traz essa perspectiva aí. Tá? E Toda também força. a gente não podia falar do livro sem conhecer a sua história, né? Porque não é só simplesmente um livro, é um conjunto de outras coisas aí na sua forma de visão do mundo que dá força ainda mais ao livro e a essas pessoas maravilhosas aí que são os nossos amigos aí, né? De caminhada pela vida. Legal, legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se não tivesse essa história aí que a gente falou antes, não tinha esse livro aqui. É isso aí. Então, não só pelas fotografias que estão nele, mas por a própria cabeça para pensar nisso. A gente Sim. é resultado de tudo que a gente viveu. É isso mesmo. Então, muito bacana estar nessa posição agora. É isso aí. É. E tamo Saúde é mais junto. importante que sucesso, viu? Sim, pô. É isso aí. Enio, um Um grande beijo no abraço. seu coração aí. Outro para você, bem forte, toda a força, querido. Tamo junto. Tamo junto, nego. Até mais.